O amor de Cristo esteja com todos, amém? Muito bom estarmos reunidos mais um domingo para louvarmos o nosso Deus, para engrandecer a Ele toda a honra, toda a glória da igreja e para sempre, amém? E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre um tema tão comum no nosso dia a dia. Todos nós passamos por isso. Querendo ou não querendo, por culpa nossa ou não, mas todos nós sofremos. O que é isso? Aflições, dificuldades, sofrimentos. Querendo ou não, nós passamos por isso. E o tema de hoje é as aflições do justo e o socorro do Senhor. Duas coisas que acontecem, duas coisas que são realidades. De um lado, as aflições, as nossas aflições, mas de outro lado, o socorro do Senhor. O socorro do Senhor. Nós vamos ver isso na palavra, que isso é previsto, que isso iria acontecer conosco. Então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. João 16, 33. O próprio Jesus falando sobre isso. E ele deu essa certeza. Terão. Não tem como não ter. Não tem como não haver aflições, sofrimentos, dificuldades. Olha só. João 16, 33. Diz assim. 16:33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está se despedindo dos discípulos. Já é a última semana dele com os discípulos. Então ele vem fazendo uma série de alertas, levando mais ensinamentos, para que quando Jesus partisse, os discípulos pudessem estar firmes, confiantes e seguindo a obra. Então, Jesus não enganou os discípulos. Jesus não disse, olha, eu vou, mas vai ficar tudo bem. Vocês vão ficar em paz, tranquilidade, ninguém vai mexer com vocês. Não, Jesus não falou nada disso. Pelo contrário, ele falou, vocês vão ser perseguidos, vocês vão aos tribunais por minha causa, vocês serão perseguidos por minha causa, mas o Espírito Santo estará com vocês, o Espírito Santo ajudará vocês a responderem diante dos seus acusadores, nos tribunais. E quando a gente olha o livro de Atos, é isso que a gente vê. A gente vê Pedro respondendo com sabedoria, a gente vê Paulo respondendo com sabedoria diante nos tribunais, diante do povo, quando acusados. Então Jesus jamais se enganou, Jesus jamais escondeu aquilo que eles iriam passar e aquilo que nós passamos e iremos passar por causa do Evangelho, por causa da vontade de Deus. Ele diz aqui, no mundo, vocês terão aflições, mas eu estou falando isso para que vocês tenham paz em mim. Parece uma coisa contraditória, né? Aflições, mas vocês vão ter paz em mim. No mundo, vocês têm aflições, mas em mim, vocês têm paz. Então, a paz, apesar das aflições. E é possível isso. Possível. Eu creio que muitos de vocês já experimentaram isso. Dificuldades ali, aquele sofrimento, mas o coração em paz. Sabendo que o Senhor estava cuidando. Que o Senhor estava dando o alívio e que o Senhor iria dar um livramento, um escape diante daquela situação. Então é um sofrimento diferente. Dói. Às vezes dá aquele desânimo, aquela tristeza, falta energia, mas por outro lado,
sabe? O Senhor está no controle. O Senhor vai dar o alívio. Não entre em desespero. É como às vezes a gente vê pessoas aí fora, às vezes familiares, amigos, vizinhos, né, por situações e começam a desesperar e tomar mais atitudes desesperadoras que vão causar mais problemas, mais dificuldades. E aí vira um ciclo, né? Já tinha um problema, agora tem 2, tem 3, e só vai piorando. Então, em Cristo, a paz de Cristo nos faz com que, diante do sofrimento, diante da dificuldade, a gente permaneça centrado, com foco nele, confiando nele, sabendo que ele está no controle. E colocando diante dele a situação ou as situações. E é isso que a gente vê os discípulos no primeiro século fazendo. Paulo, Pedro, ó Senhor. Ó Senhor. O Senhor está vendo, ó Senhor, que estamos passando, ó Senhor. E aguardando o livramento, aguardando o Senhor dar a resposta. E são as aflições, né? Condição de quem está angustiado, preocupado, o sofrimento causado pelo quê? O que causa as nossas aflições? Desgosto, tristezas, né? As adversidades do dia a dia, catástrofes. Muitas vezes sofremos, né? Por situações que nem nós estamos envolvidos, mas por sabermos que pessoas estão sofrendo, sofremos juntos, imaginamos o sofrimento. Ontem a Neia colocou lá no grupo, né, lá dos Estados Unidos, um acampamento de adolescentes, de meninas. Que tragédia, né, uma catástrofe lá, matou, né, 20 e poucas crianças. Bom, não era parente nosso, mas precisava ser para a gente sofrer. A gente sente, né? Você não precisa nem ser pai, nem ser mãe, é só ser humano, né? O fato de ser humano já nos faz sentir, imaginar a tristeza daquelas famílias, né? E mesmo individualmente, às vezes a morte de alguém, às vezes a gente nem conhece, mas fica sabendo. A gente sente, porque imagina os familiares. Então muitas vezes as nossas aflições não são diretamente ligadas a nós, mas, né, as situações do dia a dia, pessoas às vezes próximas, nossa, que estão sofrendo por uma situação, uma doença, um câncer, e nós sofremos por isso, ficamos aflitos. Então não tem como não haver aflições, sofrimentos. Enquanto estivermos aqui, teremos aflições, teremos sofrimentos. Jesus não nos isentou disso. Deus não nos isenta das aflições. Mas, por outro lado, Ele dá o escape, Ele dá o alívio. Muitas vezes sofremos por culpa nossa também. Atitudes, decisões erradas que tomamos. Porque queremos um alívio logo, queremos uma recompensa logo de algo, prazer em algo, seja de que tipo for, tem que esperar para ter, mas a gente faz, dá um jeitinho, pega um atalho, dá um jeito, faz e aí? Depois a lamentação, né? Se é uma compra, né? Ah, tinha que esperar, mas deixa eu dar um jeito aqui. Passa lá o cartão e depois, né, na hora a alegria, né? Tem um objeto desejado, querido, às vezes até, muitas vezes é necessário mesmo, mas não era o tempo, e aí? Depois, na hora de pagar, sofrimento. Então, culpa de quem? Nossa, atitude nossa, é um sofrimento por nossa causa mesmo, nós mesmos proporcionamos isso. E tem, muitas vezes, nós estamos sofrendo por causa disso. Às vezes por causa dos outros, às vezes situações que nós não temos nada a ver, mas sofremos. Então, Jesus não isentou-nos disso. E Ele não mentiu que teríamos. E muitas vezes sofremos por
por causa do Evangelho mesmo, por causa da vontade de Deus. Pregando o Evangelho para alguém, levando, ensinando, e a pessoa não quer aceitar. Sofremos, e nós conhecemos, nós estamos do lado de cá, e sabemos a maravilha que é estar debaixo da graça de Deus, estar protegido pela graça de Deus, apesar de pecadores, sabendo que os nossos pecados estão perdoados. E aí, levamos o Evangelho para alguém e a pessoa não aceita. A pessoa está dura, está difícil de entender. É motivo de sofrimento. E o que vamos fazer? Orar e continuar ensinando e continuar levando. Por quê? Porque a pessoa não entendeu, porque é uma luta espiritual. De um lado estamos nós, tentando tirar alguém do reino de Satanás. E Satanás não quer deixar. Ele não deixa, ele segura, ele agarra. Ele coloca alguns obstáculos na vida da pessoa. E a pessoa não enxerga. Acha que, puxa, não, mas eu não estou porque por causa disso eu não aceito. Por causa disso, olha, me dá mais um tempo, agora não é hora. E vão, obstáculos, Satanás vai cegando, Satanás vai colocando obstáculos. E a gente sofre por isso, porque nós queremos ver a pessoa, né, fazendo parte da graça de Deus, recebendo fruto da maravilhosa graça de Deus. Então muitas vezes sofremos por isso, sofremos muitas vezes porque, mesmo dentro da igreja, há problemas, há dificuldades, às vezes há incompreensão, e aí? Sofrimento. Né? Sofrimento, às vezes somos nós que não estamos enxergando algo, que o irmão está nos mostrando, e o irmão está sofrendo, fala, puxa vida, falando e não enxerga, não vê. E às vezes é o contrário, né? Nós que estamos levando e a pessoa não enxerga, não vê, tentando ajudar, tentando orientar e não aceita. Então, aflições de todos tipos, de todas as formas, todos os lugares, seja no mundo, seja na igreja, elas estão aí. Jesus falou sobre isso, mas também Davi, olha lá no Salmo 34. Salmo 34, versículo 19. Salmista Davi, é o homem conhecido como homem segundo o coração de Deus, pelo relacionamento que ele tinha com Deus, né? Relacionamento próximo, alguém que não tinha máscaras, né? Ele conversava com o Senhor, falava o que ele estava sentindo. E olha só o que ele diz no Salmo 34, 19. É interessante que nesse salmo ele está sendo perseguido, ele está fugindo. Nesse salmo ele está fugindo. E olha o que ele diz no versículo 19 do Salmo 34. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. A mesma coisa que Jesus falou. João 16, 33. Exatamente a mesma coisa. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Davi disse, muitas são as aflições do justo. Ele não está dizendo, muitas são as aflições de quem está aí no mundo fazendo um monte de coisa errada. Não, essas estão sofrendo porque estão merecendo mesmo. Não é consequência dos seus atos, dos seus erros. Aqui ele está dizendo, muitas são as aflições do justo. Justo, aquele que faz o que é certo, que busca fazer o que é certo, mas sofre. E Davi está sofrendo por isso. Davi está sendo perseguido por Saul, porque vai se tornar o rei. Saul já perdeu o trono, então ele persegue Davi. E ele fala, muitas são as aflições do justo. Mas o lado bom, né? É muito prazeroso, é muito gratificante ver que na frase, no versículo aí, muitas são as aflições do justo, não há um ponto final. Em João 16, 33, no mundo tereis aflições, não há um ponto final. Mas sim, uma vírgula. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. No mundo tereis aflições, mas
em mim tenhas paz, porque eu venci o mundo. Então, há uma boa notícia, né? De um lado as aflições, mas de outro lado o socorro do Senhor. O Senhor nos socorrendo, o Senhor nos dando ânimo, o Senhor nos fortalecendo. E vamos passando, e vamos seguindo, e vamos atravessando o sofrimento, vamos atravessando os desertos, né, da vida, as tempestades da vida. Vamos passando. E vamos adquirindo experiência com Deus, para quando houver as próximas aflições, os próximos sofrimentos, a gente lembrar: o Senhor me socorreu quando eu estava ali. O Senhor me abençoou, o Senhor me fortaleceu quando eu passei por aquela aflição, por aquela dificuldade, por aquela tempestade. Então, nessa próxima aqui, o Senhor estará também abençoando. O Senhor estará me livrando dessa aflição. O Senhor estará dando o socorro nessa dificuldade, nessa tempestade, nesse deserto que eu estou atravessando. Então vamos criando músculos espirituais, ou seja, fortalecendo força, confiança, fé. Quando a gente olha lá para a galeria da fé, dos heróis da fé de Hebreus 11, não há nenhum exemplo ali de alguém que estava sentado debaixo na sombra de uma árvore, tomando uma aguinha fresca, escrito: pela fé ele conseguiu tudo aquilo. Ou ele cresceu em fé, ele adquiriu a fé quando estava sentado debaixo de uma árvore, uma sombra, tomando uma aguinha fresca. Não há. Todos aqueles heróis, chamados heróis da fé, eles passaram pelas dificuldades. A fé estava presente nas dificuldades, e eles foram crescendo em fé, vencendo as dificuldades. A gente olha para Abraão, um homem que Deus fala: olha, de ti eu farei uma grande nação, maior do que a areia do mar, do que as estrelas do céu. E o homem sai lá da terra dele, vai peregrinando. Primeiro obstáculo, ele fala: ixi, para Sara, sua esposa: olha, não fala que você é minha mulher não, fala que é minha irmã, porque você é muito bonita, o pessoal vão querer você e aí vão me matar por sua causa. Fala que você é minha irmã, olha só. Né? E teve uma segunda vez a mesma coisa, quando ele foi para outra terra, falou: fala que você é minha irmã. O herói da fé mentindo 2 vezes, com medo de morrer, esquecendo da promessa: olha, de você eu vou fazer uma grande nação, maior que a areia do mar, que as estrelas do céu. Cadê a fé desse homem? Ele foi crescendo em fé, ele foi aprendendo com Deus, ao ponto de o Senhor falar: vai, sacrifica seu filho. E ele pega o filho e vai para sacrificar. Olha a diferença. Então, crescimento. Mas o crescimento diante do quê? Do sofrimento, diante das adversidades, diante da experiência com Deus. Ele viu que o Senhor tinha livrado ele 2 vezes lá, ele não morreu, ele não foi morto. Quando souberam que Sara era a esposa dele. Então ele foi crescendo em fé. E muitas vezes Deus permite que nós soframos, que venha sofrimento sobre a nossa vida, para nós crescermos em fé. Vermos a presença de Deus, o livramento de Deus. Quantas vezes Deus permitiu que o povo dele sofresse? Muitas vezes ilhado, cercado por exércitos mais numerosos que eles. E o profeta fala: olha, veja o livramento que o Senhor vai dar. E muitas vezes Deus permite sofrimentos na nossa vida, seja de que tipo for, doença, desemprego, problemas financeiros, problemas com pessoas, vizinhos, familiares. Deus permite, por quê? Para nos mostrar o livramento dele, nos ajudar a ter experiência com ele, crescer a nossa fé. Crescer a nossa fé. Vemos como ele é poderoso, como ele nos ajuda, como ele se importa conosco. E aí nós podemos dar testemunho dos livramentos do Senhor, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, da ajuda do Senhor
naquela situação, naquela outra situação, naquela outra situação, naquela outra situação. E assim fortalecermos quem está sofrendo. Deus é um Pai que nos ama e por nos amar, Ele permite as situações. Ele é um Pai sábio. Ele não sai livrando a gente, tirando todos os empecilhos. Está atrapalhando. Tira e tira e tira. Porque senão, o que aconteceria conosco? Nós seríamos um bando de filhos mimados, né? Ai, Senhor! Ai, falaram mal de mim. Ai, Senhor, não sei o que é. Ai. Não, Ele permite para que a gente possa aprender com as situações. E aí a gente vai confiando mais em Deus, confiando mais no nosso Pai. E aí, olha só o que o salmista diz no versículo 17, do Salmo 34. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Olha que boa notícia. De um lado, o Senhor muitas vezes permite aflições, mas, de outro lado, quando agimos e não ficamos reclamando, eu não merecia, puxa vida, né? Logo eu, que dou aula na escola dominical, que prego na igreja, por que eu estou sofrendo desse jeito? Não, ao invés de fazer esse tipo de coisa, ficar com showzinho, ficar com sentimentalismo, ficar com atitude de pessoa mimada, clamam a Deus, pede a Deus ajuda. Senhor, me ajuda nessa aflição, me socorre, me fortaleça. E o Senhor, que faz o que diz aqui o salmista, o que disse Davi, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. É só fazer o que é certo. Diante das aflições que fazer, ao invés de ficar lamentando, chorando e se sentindo injustiçado, até mesmo por Deus, pela vida, por Deus, clamar ao Senhor, colocar diante do Senhor. Senhor, olha essa situação. Senhor, está vendo? Temos passado por algumas dificuldades. Então não é fácil sofrer. A gente quer que, né? Passou. Já era. Mas não é assim. Né? Fica e dói, e o dia passa, e vem outro dia, aquele sofrimento, e aquela situação. Às vezes a gente pensa, vai melhorar. De repente, parece que piorou mais ainda. Ficou mais forte. Acontece alguma coisa que você fala, meu Deus, não acredito. Achei que ia melhorar, está pior agora, sofrendo mais ainda. E qual a atitude ter? Fazer o que o salmista diz aqui. Clama ao Senhor. E o Senhor escuta e o Senhor livra. E é isso que nós, pela graça de Deus, temos vivido diante de algumas dificuldades. O Senhor tem nos fortalecido, tem nos ajudado. E a gente tem procurado dizer, olha, Senhor, nos ajude. Nos ajude diante da situação. Nos anima. Nos fortaleça, Senhor. Agora a questão é, o salmista disse, o Senhor os livra de todas as suas tribulações. A questão é quando? Quando? Quando isso vai acontecer? E às vezes nós queremos, né, que, assim, um passe de mágica. A gente dorme lá aflito, dorme chateado, magoado, coração sangrando, e acorde, sorriso, né, desse tamanho. Não vai ser assim, não é assim. O Senhor permite às vezes que a gente fique ali, né, sofrendo, para que a gente aprenda a ter paciência, a ter perseverança, a ter mais comunhão com Ele, porque nos momentos de sofrimento é que a gente muitas vezes tem mais comunhão com Deus. A gente ora mais, a gente jejua mais, conversa mais com Deus. Por isso que muitas vezes Ele permite, para que a gente se achegue mais a Ele e tenha mais experiência com Ele, conheça mais dEle. Davi está falando isso por conhecimento próprio, por experiência própria. Quantas tribulações Davi passou, quantas dificuldades Davi passou, por causa de outros como Saul, mas também por causa dele.
por besteira que ele fez, mas ele sabe que o Senhor, ele conheceu o Senhor misericordioso, o Senhor justo. E quando ele diz aqui, ele fala por conhecimento. Clamam os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. E aí voltando lá para para João 16:33. João 16:33, que ele diz: finalzinho do versículo: tende bom ânimo, tende bom ânimo, tende bom ânimo diante das aflições, tende bom ânimo, se anime, se reanime, se fortaleça. Ele fala: eu venci o mundo. E o interessante é que Jesus ainda estava na terra, ainda não tinha sido preso, ainda não tinha nem sido traído, não tinha sido preso, não tinha sido morto, não tinha sido julgado injustamente, não tinha sido morto e não, muito menos, ressuscitado. Mas ele já diz: eu venci o mundo. E isso a certeza que nós devemos ter, que com a ajuda de Deus, independente das aflições, independente das situações, das dificuldades, dos sofrimentos que nós estejamos passando, ou dos sofrimentos que a gente vai passar, a gente pode ter essa certeza: com Deus nós podemos vencer. Porque Jesus venceu. Jesus venceu, então nós podemos vencer. Não há nada. Paulo, lá escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37 a 39, ele diz: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem coisas do futuro podem nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nada, nenhum sofrimento é justificativa para a gente recuar e se afastar de Deus, se afastar da igreja, nada, nenhum sofrimento. Por mais difícil que seja. Essa catástrofe que teve lá nos Estados Unidos, pelo que eu vi, era um acampamento cristão, ou seja, pessoas cristãs que mandaram, pelo que eu vi, era só de meninas, suas filhas para lá. Então, difícil imaginar a dor daquelas famílias, daquelas mães, daqueles pais, pela perda das suas filhas. Mas sabe, nem isso é capaz, é suficiente para que, e é justificativa para que se afastem de Deus, para que se afastem do Senhor, para que retrocedam. Nem isso. Elas devem, como qualquer um de nós, independente da situação, pedir ao Senhor alívio, pedir ao Senhor conforto, pedir ao Senhor ajuda. Fazer o que Jesus disse: ter bom ânimo. Bom ânimo. Mais difícil que seja. Coração sangrando, despedaçado. Mas pedir ao Senhor ajuda. Pedir ao Senhor socorro, refúgio. É a melhor atitude que elas podem ter, que aquelas famílias podem ter, que o Senhor as abençoe, que tenham. E a melhor atitude que nós também devemos ter e podemos ter diante das aflições. É entregar nas mãos do Senhor, é pedir a ajuda dEle, é pedir muitas vezes justiça dEle, dependendo da situação. Pedir a misericórdia, dependendo da situação. Mas é isso, irmãos. De um lado, a certeza, as aflições, os sofrimentos estão aí. Estamos passando, vamos passar, seja de que ordem for, de que tipo for, mas de outro lado, outra grande certeza, e essa é maravilhosa: o Senhor de todas nos livra. Pode ser logo, pode demorar um pouco, talvez, pode nem ser aqui, nesse mundo, mas somente na eternidade com Deus. Deixa eu lembrar de Paulo. Paulo diz: por 3 vezes pedi ao Senhor que me tirasse aquele espinho da carne. Ninguém sabe o que é, mas era algo ruim, era algo que deixava Paulo sofrer bastante, fazia Paulo sofrer bastante. Mas ele diz: o Senhor me falou: a minha graça te basta.
Então Paulo já está livre desse sofrimento, seja qual for, porque ele está na glória de Deus. O Senhor não o livrou em vida, mas agora está livre. Então é isso a certeza que nós podemos ter, independente se aqui ou um dia, na eternidade, mas que seja com o Senhor. Que seja com o Senhor, que nada possa nos afastar do Senhor, nenhuma dificuldade, nenhuma aflição, nenhum sofrimento, seja físico, seja social, emocional, seja por perdas, nada, porque nada pode, como disse Paulo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Como é bom saber, ó Deus, que o Teu Filho Jesus Cristo nos preparou para esse mundo, nos preparou para as aflições, Pai, que temos e vamos ter, ó Deus, enquanto estivermos nesse mundo. Como é bom também saber que o Senhor está presente em nossas vidas, que o Senhor nos livra, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos socorre, que o Senhor nos fortalece. Como é bom ver, ó Deus, a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, apesar das nossas falhas, apesar das nossas dificuldades, das nossas tristezas, das nossas frustrações e dos nossos pecados. Mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos ama, está presente em nossas vidas. Pai maravilhoso, como é bom saber e sentir o amor do Senhor dia a dia em nossas vidas, cuidando, nos animando, nos ajudando, Pai, nas nossas feridas, ó Deus. E muitas vezes, no decorrer da vida, vão se formando, Pai, surgem, mas o Senhor está ali, ajudando-nos, fortalecendo, o Senhor está ali, cuidando. Pai, ajude-nos, ó Deus, a confiar mais e mais no Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a crer cada dia mais que o Senhor é presente em nossas vidas, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor cuida de nós e o Senhor tem cuidado de nós. Deus maravilhoso. E não tomemos, Pai, jamais a decisão, Pai, de abandonar o Senhor, de virar as costas para o Senhor, Pai, por causa de qualquer situação, por causa de qualquer dificuldade. Mas sim, ó Deus, clamar sempre ao Senhor, buscar o auxílio do Senhor, buscar a ajuda do Senhor, o socorro que vem de Ti. Deus maravilhoso, no nome santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que oramos. Amém.